Meus queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês grandemente. Eu estou passando aqui para estar compartilhando aqui 2 versículos da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar grandemente, pois a palavra do Senhor, ela tem direcionamento. Amém? Vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17 e a parte A do versículo 18. O versículo 17 está escrito assim: E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, olha só, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18, a parte A do versículo. Espinhos e cardos também te produzirá. Vamos falar um pouco aqui sobre os conselhos, que são direcionamentos, né, de muitas pessoas que a gente recebe. Tratando-se do primeiro ponto aqui, que é o casamento, nós estamos falando aqui de um relacionamento, mas não só, nós vamos falar de relacionamento ou do casamento em si. Mas isso se aplica e se estende para a vida de todos, né, em todas as áreas da nossa vida. O conselho é algo muito importante, mas devemos entender que o conselho ele pode trazer edificação, como também destruição. Independente se seja dentro da área do casamento ou relacionado à amizade, amigos, tá? Então observe que Satanás já tinha se levantado contra a vida de Eva, ou seja, já tinha levado Eva a cair em transgressão, e através da pessoa de Eva veio a cair também o seu esposo Adão. Então observe que Eva aconselha Adão a comer do fruto, ela oferece o fruto para Adão, mas só que Adão já tinha recebido direcionamento e ensinamento daquilo que deveria fazer e não fazer, que ia agradar a Deus. Deus já tinha falado que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele ia morrer. Certo? Então observe isso. Só que o inimigo ele usa situações para fazer a gente sair do propósito de Deus. O diabo ele sabe, ele ouviu Deus dando um mandamento para Adão, porque ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo ouviu isso. E talvez você se pergunta, mas irmã Marcela, onde está escrito isso? Observe que no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 17, está escrito assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é Deus falando com Adão. O Senhor está falando com Adão, dizendo, no dia que você comer desta árvore específica, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Observe essas duas palavras. Certamente morrerás. Ou seja, Deus está deixando claro da consequência, né, que iria se gerar se Adão viesse a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Satanás ele se manifesta para levar o homem à queda, levando o homem primeiramente a desobedecer a Deus, pois a queda do homem é a desobediência a Deus. E Satanás ele luta constantemente para levar o homem a desobedecer a Deus, pois ele sabe que se nós desobedecer a palavra de Deus, nós vamos cair em desobediência. É a queda do homem, é a desobediência. E a desobediência é o transgredir a lei, é pecado, é onde o diabo ele tem liberdade para agir na nossa vida. Então observe que Satanás ele usa uma expressão, a mesma expressão que Deus usa para falar com Adão, que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. No capítulo 3 de Gênesis, verso 1, está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as lamearias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Verso 2. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Observe que ele fala e o utiliza das mesmas palavras que Deus falou para Adão no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. No capítulo 2, no versículo 17, parte B, está escrito: certamente morrerás. No capítulo 3, o versículo 4, a parte final do versículo está escrito: certamente não morrereis. Deus falou que certamente morrerás. A serpente vem e diz: certamente não morrereis. Observe a semelhança das palavras que o diabo ele usa, parecido com as palavras que Deus colocou outra hora, dizendo que Adão morreria. Então, observe que o diabo ouviu, logo ele estava ali na criação, em volta, observando tudo, e quando Deus fala e dá esse mandamento, ele ouve, e depois ele utiliza desse mandamento o contrário, ou seja, fora do seu contexto, dizendo aquilo que Deus falou não era verdade, pois ele está contradizendo a palavra de Deus. Deus falou que morreria, a serpente falou que não morreria. E com isso, Eva desobedece a palavra de Deus e posteriormente leva o seu esposo a cair, trazendo um conselho de que ele deveria comer também, oferecendo para ele. Então observe que Adão dá ouvido à voz da sua mulher, desobedecendo a voz de Deus. Adão dá ouvido à voz da sua mulher, dentro desse contexto, desobedecendo a voz de Deus. É aí entra o tema desse vídeo, conselhos. Os conselhos pode ser conselhos que vai edificar e mudar a sua vida, isso tanto dentro de um casamento, de uma conversa, em um diálogo, como entre amizades e amigos. Isso não se aplica só ao casamento, eu não estou falando aqui só do casamento, eu estou falando de um modo geral. Nós temos que ter muito cuidado com os conselhos que recebemos, das conversas que temos com determinadas pessoas, começando dentro do casamento. Porque tem conselhos que aparentemente são bons, mas são conselhos que vão nos tirar do propósito de Deus. Observe que Adão acata o conselho da sua esposa, mas acatando o conselho da esposa, ele está desobedecendo o conselho de Deus. E desobedecendo o conselho de Deus, tudo existe consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. O que vai acontecer agora? Maldita é a terra por causa de ti. A terra se tornou maldita por causa da atitude de Adão, por rejeitar o conselho de Deus e aceitar o conselho de outra pessoa. Isso se aplica dentro do casamento, é por isso que o casal tem que conversar e ambos se entenderem e procurar sempre buscar aquilo que vai trazer edificação para ambos e toda a família. Tratando-se de ciclo de amizades, também deve ser dessa forma. Uma serva e um servo de Deus tem que ter cuidado com os conselhos que recebe de amigos ou amigas, né? Ainda que sejam grandes amigos ou grandes amigas, nós devemos observar e entender, procurar entender se esses conselhos que recebemos não é conselhos que vai nos tirar do propósito de Deus. Porque o diabo ele trabalha nesse meio, com o propósito de nos confundir. Então cuidado com os conselhos que estão te dando. Porque esse conselho pode gerar maldição na sua vida. E ainda muito mais. O verso 18 está escrito: espinhos e cardo também te produzirão sofrimento. Existem coisas que nós fazemos que não é para fazer, que a consequência é para a vida toda. A pessoa segue uma vida arrastando um sofrimento por causa de ouvir conselhos que não era para ouvir. Conselhos que não trouxe edificação, mas ao contrário, maldição. Porque o conselho tirou a pessoa do propósito e da vontade de Deus. Então, no meio das amizades, cuidado com os conselhos que te dão. Analise o conselho, pese o conselho, se vem da parte de Deus ou não. Observe que o conselho que Adão está recebendo da sua esposa não vem da parte de Deus. Esse conselho
vem da parte de Satanás. Isso se aplica ao casamento, tanto para o homem como também para a mulher. O esposo dentro do casamento, ele pode trazer um conselho para a mulher que não vem da parte de Deus, mas pelo um pensamento que já foi gerado na sua mente maligno. Igualmente, a esposa pode trazer um conselho para determinados assuntos dentro do lar e da família, para o esposo que não vem da parte de Deus, mas que vem da parte do maligno. Dentro do ciclo de amizades, pode vir um conselho para você de uma amiga ou de um amigo, que aparentemente é um conselho bom, mas aquele conselho por trás dele tem uma ação maligna, com o objetivo de fazer você sair do propósito de Deus. O diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com aquilo que as pessoas te falam, que aparentemente vai ser bom. E você vai e toma aquela atitude em cima daquele conselho. E sem perceber que por trás daquele conselho tem uma atuação maligna com o objetivo de fazer você perecer. Trazer sofrimento e angústia sobre a sua vida. Porque é conselhos que vai fazer com que você saia do propósito de Deus, da vontade de Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Em Atos dos Apóstolos nós podemos ouvir isso dos apóstolos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Adão recusou o conselho de Deus e recebeu o conselho da sua esposa. Repito, não estou falando só de casamento, eu falo de todo o contexto da história do ser humano, de cada um de nós. Cuidado com os conselhos que estão te dando. Pese esse conselho. Deus está nesse conselho, nesse direcionamento, vem da parte de Deus, porque Deus usa as pessoas. Mas assim como Deus usa as pessoas para nos aconselhar, Satanás também usa as pessoas para nos aconselhar. E geralmente os conselhos parecem ser bons. Mas quando a gente vai perceber, e geralmente só se percebe quando cai, que era Satanás que estava por trás de tudo isso. Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.